Bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Manuela Goxa Soares e neste episódio vamos falar de exílios e do que significa crescer e viver num país diferente daquele onde se nasceu. Temos connosco a jornalista Maria da Paz Treffaut, filha de mãe francesa e de um antifascista português que saiu de Portugal em 1957 e só regressou depois do 25 de abril de 74. A condução técnica deste episódio é de Gustavo Carvalho. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Maria da Paz, tu és jornalista e vens de uma família com grandes tradições na literatura e do jornalismo. O teu avô foi um republicano famoso, chamava-se Urbano da Palma Rodrigues, era do Alentejo, grande proprietário, apoiou a candidatura do último presidente da Primeira República, Manuel Teixeira Gomes, foi diretor do jornal O Mundo, que era um jornal convictamente republicano, que deixou de se publicar em 1926, e é sobrinha do escritor Urbano Tavares Rodrigues e filha do jornalista Miguel Urbano Rodrigues, que, quando foi para o Brasil, começou por trabalhar no jornal Estado de São Paulo. Como é que foi a tua saída de Portugal? Sei que nasceste cá em Portugal, bem como o teu irmão mais velho. Como é que é a vossa saída de Portugal, a chegada ao Brasil? Qual é que foi a sensação? Então, Manuela, tudo bem? Bom dia. Eu estou aqui 4 horas atrás de vocês, né? Bom, eu queria te complementar tudo que você disse do meu avô, que é verdade, mas faltou um detalhe interessante. O meu avô, depois de toda essa trajetória como republicano e tal, ele se tornou salazarista. Ele se tornou salazarista e se tornou colonialista também. Então, a Primeira República era colonialista, os republicanos também eram colonialistas. Isso era essa questão há 100 anos, há mais de 100 anos, não estava na agenda dos republicanos. Sim, mas ele, além de colonialista, ele era uma pessoa profundamente racista. Eu adorava meu avô. Eu tinha uma lembrança dele, imagina, super pequenininha, com 2, 3 anos, e eu só voltei a vê-lo quando ele tinha 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, ele me mandou uma passagem, porque ele achava que ia morrer e queria me ver antes. E quando eu cheguei, meu pai saiu como exilado, eles anularam o passaporte do meu pai, assim que meu pai saiu, e não queriam deixar a gente sair de Portugal. E foi o meu avô, por suas ligações com o governo do Salazar, que conseguiu com que eu, meu irmão e a babá, a gente viesse para o Brasil, tanto que nós viemos só, acho que mais de 6 meses depois dos meus pais. A tua mãe saiu ao mesmo tempo que o teu pai de Portugal? Sim, a minha mãe veio junto com meu pai, ela não queria vir. Eles tinham uma ideia do Brasil naquela época completamente preconcebida, tanto que depois meu pai mudou muito, mas ele no começo, imagina, a gente chegou e na escola, qual foi a primeira coisa que eu quis? Falar a brasileira, digamos, né, para me integrar, né, e ele não deixava a gente falar a brasileira e obrigava a gente a manter a pronúncia portuguesa e a construção portuguesa em casa, porque ele dizia que os brasileiros não sabiam falar. E depois é interessante, porque você falou que ele foi do Estadão, né? Ele veio para o Estado e foi embora para o Estado. Até o 25 de abril, ele sempre foi do Estado. Do Estado de São Paulo, do jornal do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, E ele sempre ele era editorialista do Estado de São Paulo. Então, ele fazia, basicamente,
textos anônimos com o pensamento da casa, que era uma família paulistana, 400 anos, na época se dizia, agora são 500, conservadora, mas liberal, mas que teve um papel muito importante durante a ditadura, quando teve sob censura prévia e tudo isso. Uhum. Então, para te dizer que depois meu pai foi se modificando muito, ele adorava o Brasil, se envolveu nas questões latino-americanas e ele até chegou a vacilar se voltaria para Portugal ou não depois do 25 de abril. Mas o teu pai, entretanto, adere ao Partido Comunista ainda antes do 25 de abril. E tem ali há um momento que ele participa num episódio de resistência, de vários episódios de resistência à ditadura, que é o assalto ao Santa Maria. Ou seja, ele não faz parte do primeiro núcleo das pessoas que tomaram o controle do Paquete de Santa Maria, comandados pelo capitão Henrique Galvão, mas é o primeiro jornalista a entrar a bordo do Paquete de Santa Maria, que mais tarde seria rebatizado pelos assaltantes como Santa Liberdade, exatamente por ter algumas ligações, ou pelo menos ter bons contactos com o Diretório Revolucionário de Libertação, conhecido por DRIL. Que idade tinhas nesta época? Olha, eu era pequena. Isto foi em 1961. Eu tinha 6 anos. Eu me lembro, então, eu era bem pequena e eu me lembro do seguinte, eu me lembro da história do assalto ao Santa Maria, me lembro que minha mãe ficava acompanhando pela BBC as coisas. Agora, com relação, quer dizer, depois o pessoal do Santa Maria veio para minha casa, veio um antifascista espanhol, porque também tinha os antifranquistas. Também havia espanhóis. Era um barco ibérico, digamos. O Paquete era português, a operação foi feita por espanhóis e portugueses. Então, e o Junqueira, que era o comandante Junqueira, ele morou na minha casa depois de uns anos, e ele era galego, né? Então, com relação... E meu pai ganhou o Prêmio Écio de reportagem, que na época era o maior... Na época não, ainda hoje é o maior prêmio jornalístico que tem no Brasil. Então, eu me lembro dessa coisa, dessas cenas, e me lembro de conviver muito com o medo, do medo da polícia chegar e tal. Com relação ao comunismo, como você vê ali, eu era muito pequena, e mais tarde meu pai sempre escondeu que ele era do Partido Comunista. Ele não dizia isso para a gente, inclusive porque o Partido Comunista no Brasil, a partir de 1964, era clandestino. Ou seja, a partir do momento em que há o golpe militar no Brasil. Exatamente, a partir do golpe militar de 1964, todos os partidos que é fechado o Congresso e tal, todos os partidos de esquerda são banidos. Então, você vê que antes eu era muito pequena para entender e a partir daí não se falava. E eu me recordo, assim, é engraçado, me recordo uma vez de estar na escola e de uma colega que era filha de um jornalista também falar: meu pai é trotskista e teu pai é comunista. E eu cheguei em casa, falei isso pro meu pai, sei lá, devia ter 11 anos, e ele falou: imagina, que besteira, não sou nada comunista. E a gente sabia, assim, que óbvio que ele era antifascista, que ele defendia os ideais de libertação, que ele era antissalazarista, era anticolonialista, e só um detalhe interessante, eu tenho aqui a chave do camarote do meu pai no Santa Maria, o camarote C, que um dia ele me deu. Bem, isso é um objeto histórico. É um objeto histórico e está até pendurado aí num lugar. E depois o que aconteceu, Manuela, foi o seguinte: eu cresci, daí eu já era mais velha, eu era adolescente, eu cresci acompanhando o núcleo do Portugal Democrático, que era feito na minha casa e que era fechado na minha casa. Então eu não me lembro se era um jornal trimestral ou bimestral, que era feito no Brasil pelos antifascistas portugueses.
E daí tinha tudo, tinha o cara que era o operário, tinha o cara que era o gerente, tinha o cara que trabalhava numa coisa de cerâmica, e tinha os intelectuais também. E no grupo de intelectuais tinha meu pai, tinha o Joaquim Barradas de Carvalho, que era professor de História da USP, e tinha o Vitor Ramos, que era professor de literatura na USP, e que até é uma história muito curiosa, eu não sei se você conhece essa história. Ele, quando teve o 25 de abril, e ele recebeu o telefonema sobre o 25 de abril, ele ficou tão atarantado, ele teve um infarto. O Vitor Ramos? O Vitor Ramos. Não sabia. Ele teve um infarto e morreu de alegria com a notícia do 25 de abril. Porque foi um negócio assim, tão engraçado, porque eles passaram a vida lutando pela queda do salazarismo, mas é praticamente como se não acreditassem que ela aconteceria, né? Então, na verdade, quando ela veio, ela pegou todo mundo de surpresa e ela transformou a vida de todo mundo, né? Quando é que tu vens a saber que o teu pai pertencia ao Partido Comunista? Já depois de regressarem? Quando regressam depois da queda da ditadura? Sim, porque daí ele disse que ele ia para Portugal porque ele assumiu o Avante, a direção do Avante. Sim, ele foi diretor do jornal Avante, que é o órgão oficial do PC. Então ele disse e decidiu, e minha mãe não queria ir, porque ela não queria, ela achava que se ele fosse ser funcionário do Partido Comunista, ele ia ir para um lado só, que ele ia perder uma visão abrangente da política que ele tinha, porque ele, apesar de ser comunista, quer dizer, ele era meio contra os eurocomunistas, mas tinha as ligações com os partidos comunistas da América Latina e tinha uma visão um pouco mais aberta. E a coisa foi tão complexa que eles se separaram, minha família se dissolveu, quer dizer, é uma data que tem profundas consequências na vida de todos nós. Mas vocês vêm os 3 filhos, entretanto já tinha nascido o teu irmão mais novo. Não vamos os 3 filhos, não. Eu fui com meu irmão mais novo, com o Sérgio, e o Miguel não quis ir. O meu irmão mais velho quis ficar no Brasil. Ele estava cursando biologia na USP. Eu estava cursando ciências sociais, mas eu quis ir. Ele estava cursando biologia e não quis ir, e ele ficou aqui. E daí a gente foi, mas aí teve a separação dos meus pais, a minha mãe voltou, mas depois teve que fugir porque meu irmão foi preso pela ditadura militar. Exato, torturado. O teu irmão foi preso pela ditadura militar. Isso eu sabia. O teu irmão mais velho. E o teu irmão mais novo é um realizador que boa parte do público português conhece, o Sérgio Treffaut, que tem feito filmes e documentários bastante interessantes sobre a realidade portuguesa, normalmente os Lisboetas, que foi dos que ficou dos mais conhecidos. E tu, quantos anos vives em Portugal a seguir ao 25 de Abril? Tu saíste de cá com 3 ou 4 anos, voltas... Então eu volto com 19, daí eu vivi acho que 2 anos aí, e depois fui embora, porque, na verdade, minha pátria, minha língua é o Brasil. Era aí que eu queria chegar. Ou seja, o país onde se cresce acaba por ser o país onde nos formamos e queremos estar, é isso? Ou pelo menos no teu caso foi isto? Não, é isso. Eu acho que isso é uma questão mais complexa, Manuela. Não, eu estou-te a perguntar, foi isso? Eu sei, mas eu não estou contestando a pergunta, estou te dizendo que não é, respondendo, né? Que não é o país, porque eu acho, por exemplo, o meu irmão, que viveu em Portugal e cresceu em Portugal, que é o que faz cinema, ele nunca se sentiu português. E eu consigo, assim, um pouco me entender com as pessoas que têm talvez essa experiência da diáspora, não sei como definir isso, porque ela não é voluntária, né? E, na verdade, a pessoa que exilou foi meu pai, e eu também sou metade francesa, mas eu me sinto uma estrangeira em Portugal, me sinto uma estrangeira na França, embora Paris e Lisboa talvez sejam as cidades no mundo mais familiares para mim, depois de São Paulo e do Rio. Mas
Eu acho que assim, você sente, mas não é, entendeu? Sim. Então eu digo assim, meu coração é brasileiro, eu acho que o Brasil, com todas as suas ignomias e com todo o seu esplendor, talvez seja, assim, para mim, um dos países mais solares do mundo e onde eu gosto de viver. Agora, eu não sou brasileira nem do ponto de vista político, eu tenho apenas direitos civis aqui, eu continuo sendo portuguesa e francesa, tenho igualdade de direitos civis no Brasil, eu não pedi a naturalização, meu irmão pediu, o Miguel, mais velho, disse que era tanta burocracia que ele desistiu, e então eu sigo sendo portuguesa, tenho passaporte português, francês, carteira de identidade dos 2 países. Agora me sinto mesmo brasileira, minha casa é aqui. É a língua o teu que eu país do penso, coração. é a língua que eu penso, a língua que eu escrevo, né? Você sabe que eu sou correspondente do Expresso e eu Sei. escrevo em brasileiro, entre aspas, né? E tem sempre que ter uma adaptação lá ao que eu escrevo, porque eu diria que não é que são 2 pronúncias diferentes, são 2 lógicas diferentes, a portuguesa e a brasileira, na maneira de pensar. Como assim? Explica-nos. Você pensa a língua de outra maneira. É uma coisa que ela vai muito além do uso da mesóclise, que é uma coisa que vocês fazem que a gente não faz, da gente ter uma língua, que talvez seja essa língua que antes meu pai dizia que era mal falada e mal escrita, né? Que o Jorge Amado transformou, a gente escreve, me falou, vocês escrevem. Sim, a forma de construir frases. Ela não é só pronominal, ela é uma coisa um pouco que vai além. Eu acho que brasileiros e portugueses têm uma maneira de pensar diferente. É muito difícil de explicar isso. Eu acho que todos nós, já em algum momento, sentimos essa diferença, mas ao mesmo tempo também há uma proximidade, porque a língua, de facto, as falas são diferentes, mas a base da língua é a mesma, o que torna... pode haver muitas palavras diferentes, palavras que temos que explicar uns aos outros, mas acaba por tornar a comunicação mais fácil do que com outras nacionalidades, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda voltando à questão da tua família, pronto, o teu tio Urbano Tavares Rodrigues também é um escritor que teve ligações também ao Partido Comunista. Como é que o teu avô lidou com com esse posicionamento ideológico dos 2 filhos? Olha, porque na verdade sendo que o teu avô era um republicano que se converteu ao salazarismo. Sim, então, tinha um terceiro irmão, né? O Jorge, era o mais novo. O mais novo, que era publicitário e que não tinha nada a ver com os 2. Pois não. E eu acho que meu avô... Como é que eu posso te dizer? Da maneira como eu via isso aos 14 anos, eu acho que ele ignorava as posições políticas do meu pai. Ele ignorava, ele procurava pensar na família, sabe? Numa coisa assim. Manter a família com um bom relacionamento. É exatamente isso, eu acho que era isso. Ele tinha uma relação assim, eu me lembro dele, eu me lembro que quando eu fui, eu levei levei 2 livros para ele do Scott Fitzgerald, que meu pai me deu para levar, e eu olhei e falei assim, nossa, que estranho. Depois, mais tarde eu li e descobri o grande escritor que ele era, e meu pai dizia que ele era um dos escritores preferidos do meu avô, e eu lembro da alegria dele, assim, quando eu entreguei os livros do meu pai. Então eu acho que eles talvez buscassem outras pontes que não a política, né? A literatura é uma dimensão importante na tua família também. Pois é, então acho que eles preferiam se comunicar pela literatura. Eu me lembro dele ser muito carinhoso com o Urbano, porque o Urbano sempre viveu muito perto, ao contrário da gente que veio embora. O Urbano era casado com uma portuguesa, que eu acho que também facilitou, também escritora, e eles moravam no mesmo prédio, em dois andares diferentes, então era um convívio muito grande.
O teu avô foi-vos ver ao Brasil ou nunca foi? Não, nunca, nunca. Tanto que tem essa coisa. Eu fui a única da família que depois o conheci, entendeu? Porque no 25 de abril ele já tinha morrido. Então foi essa coisa. Quando eu fui. Quando ele te pagou a passagem para o vir Quando ver. ele me mandou a passagem, exatamente, dizendo que queria me ver, e eu fui passar 2 meses em Portugal, em Lisboa. Em Lisboa. Não foste para o Alentejo, de onde a família Fui é pra originária? Quinta da Família, fui perto de Moura, que na época era da família, não é mais, né? Mas fui para a Quinta da Família, que era perto de Moura, onde meu pai tinha crescido e tudo mais. Nunca falaste com o teu pai como é que ele convivia com as origens de grande proprietário rural e depois como é que conviveu com isso, sendo... Ele depois foi diretor do Avante, foi deputado pelo Partido Comunista. Meu pai, olha, vou te falar uma coisa, ele lembrava muito, ele falava muito das caçadas de perdiz, falava do Ardila. A gente tinha um outro tio também que era muito rico, que era um tio-avô, que era proprietário de terras em Colares, e tinha um vinho de Colares. Vinho de Colares, sim. Meu pai, na verdade, é o seguinte, ele tinha essa coisa, mas ele sempre foi um bom vivant, entendeu? Então ele também sempre gostou da vida boa. Ele falava que tinha o desapego, tanto que ele quando a quinta foi vendida, ele deu a parte dele para a reforma agrária. Ele não ficou com nem um centavo. Então, nesse sentido, ele tinha uma coerência, mas ele gostava de viver bem, gostava de tomar bons vinhos, gostava de viajar, entendeu? Então, eu acredito que ele dissociava um pouco isso da família e não fazia grandes críticas. Ele fazia críticas ao meu avô por ter aderido ao salazarismo, depois por apoiar o Marcelo Caetano, essas coisas. E o que é que tu achas que aconteceu com o teu avô para ter feito essa trajetória? Tem a ver com os últimos anos da República, com as grandes convulsões que existiram nesse período, ou tem a ver com o facto de ele ter saído de Lisboa quando o mundo fechou e ter regressado ao Alentejo? Olha, eu não posso te falar sobre isso, que eu não tenho Nunca lhe perguntaste? Não tenho a menor noção disso, nunca perguntei. Tem uma história sui generis que eu sei muito pouco dela, que é a ligação ancestral da minha família com o Brasil, porque o pai do meu avô, que eu agora não me lembro o nome dele, ele foi um grande proprietário de terras também, e ele tinha terras no Brasil, e ele veio para o Brasil, voltou de navio e nunca chegou. É meio uma coisa sebastianista. Ele nunca chegou. Então, meu avô foi esperá-lo no cais e ele não desceu do navio. E ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe em que porto terá ele saído ou se terá embarcado. Ou se caiu no mar, ou ninguém sabe nada, nunca se soube nada dele. É dessas histórias assim misteriosas. O meu avô foi esperá-lo no cais, em Lisboa. Sim. O navio chegou e ele não desceu. Bem, isso é uma história que alguém da família deveria escrever, quase. Se alguém se dedicasse. Meu pai escreveu sobre isso, mas ele também não tinha informações. E eu acho que no texto, agora talvez a memória esteja me traindo. Eu acho que ele diz que nunca teve coragem de perguntar para o pai o que ele sentiu e levantar o assunto com o pai. Mas eu vim a saber disso, Manuela, agora. Eu vim a saber disso, sei lá, faz uns 5 anos. E como é que soubeste? Eu soube através desse texto escrito pelo meu pai. Mas eu acho que meu pai me disse isso uma vez, acho que na última vez que eu tive com meu pai me falou sobre isso. Agora vamos mudar um bocadinho do tema do exílio e fazer uma pergunta. Tu és uma brasileira de coração, com passaporte francês e português. Trabalhas para alguns jornais no Brasil, escreves para jornais portugueses e para outros de outras paragens.
Como é que é? Sim. Tu escreves também sobre Portugal para publicar no Brasil e escreves sobre o Brasil para publicar em Portugal. Como é que é a mesma coisa ou é muito diferente o exercício de jornalismo? Eu vou te falar o seguinte, eu escrevo muito pouco sobre Portugal no Brasil. Eu escrevo sobre o Brasil para o Expresso. Agora, no Brasil, eu escrevo cultura, lifestyle. Então, por exemplo, agora, está começando um grande evento de vinhos portugueses aqui no Brasil. Sim, de vinho já vi algumas coisas tuas e publicadas no Brasil. Eu faço a cobertura para o Valor desse evento, todos os anos, aqui na parte de São Paulo, mas eu, na verdade, já estou fazendo matérias há um tempão. Mas eu faço, por exemplo, hoje na capa do Valor, tem uma matéria minha com o presidente do Museu de Arte de São Paulo, que é o museu mais importante do Hemisfério Sul. Então, eu sou convidada com frequência a ir para Portugal para viagens de vinhos. Tens alguma preferência por vinhos portugueses? Ficas pelo Alentejo ou não? Olha, é difícil escolher, né? Tem os bons do Alentejo, tem os bons do Douro, agora tem a Beira Interior, que é uma nova região. Eu, na verdade, não sou especialista, não sou crítica, eu escrevo sobre a cultura do vinho, e a cultura do vinho é uma coisa muito rica, né? Então, é história, você tem sempre o que descobrir, né? Uhum. O teu projeto de vida continua a ser viver no Brasil? Sem dúvida, embora por ironia da vida, a história da minha família, eu tenho 2 filhos, meu filho mora em Paris e minha filha mora em Madrid hoje em dia. Por isso é que tu vens tentar a Europa também. Exato, por isso que eu vou tanto à Europa. Olha, eu quero agradecer-te a participação nesta conversa, que faz parte do conjunto de trabalhos que publicámos neste ano em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril, porque nem sempre, normalmente abordam-se mais a questão das pessoas que foram para o exílio e ficam mais esquecidos os filhos que acabaram por acompanhar os pais sem serem ouvidos nem achados, como se diz por cá. Quero-te agradecer esta participação e quero também agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nesta viagem até ao Brasil, pela voz da Maria da Paz Treffaut e, sobretudo, falando um pouco também da família, do Urbano Tavares Rodrigues, do pai dela, do Miguel Urbano Rodrigues, do assalto ao Santa Maria, que ficámos a saber que a chave do camarote que o Miguel Urbano Rodrigues utilizou no paquete de Santa Maria está em casa da filha. E O Mundo a Seus Pés regressa na próxima semana. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom dia. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.